Perder alguém pode ser um dos maiores golpes que sofremos na vida. Quando perdemos alguém, é como se uma parte de nós fosse perdida também. Nós podemos nos sentir desorientados, perdidos no mundo e muitas vezes podemos nos sentir desmotivados de prosseguir com a nossa própria vida. Hoje nós damos início à nossa série Apego e Perda. Nós vamos falar aqui sobre diferentes tipos de perdas. Perdas concretas, como a perda por morte, perdas ambíguas, perdas que acontecem ao longo do ciclo vital, como com o nascimento, a saída dos filhos de casa. Todas essas perdas serão abordadas aqui e nós vamos tentar compreender como superar essas perdas, como conseguir prosseguir com as nossas vidas, apesar de termos sofrido perdas que foram significativas para nós. Afinal, as perdas não precisam ser devastadoras e paralisantes. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a perda por morte. E nós sabemos que a perda por morte, ela pode ser um golpe gigantesco que recebemos. E após esse período, nós vamos passar por um processo de luto para a elaboração dessa perda. Nós somos seres vinculares, por isso os nossos vínculos, eles são importantes para nós. Quando nós amamos alguém e construímos ali um laço, nós temos afeto, temos um vínculo. Perder essa pessoa é de fato como se tivesse sido tirado um pedaço nosso. Por isso a gente vai precisar passar por alguns estágios para que a gente possa se reorganizar. E no vídeo de hoje nós vamos descrever esses estágios. Por que é importante que nós saibamos quais são os estágios envolvidos no processo de luto? Porque muitas vezes nós podemos ficar paralisados, presos em algum desses estágios. Esses estágios, eles podem variar de pessoa para pessoa, dependendo do caso, dependendo de como era a relação com a pessoa amada, antes mesmo da perda ocorrer. Entretanto, ainda que eles tenham variações, quando a gente tem uma noção de como eles se dão, a gente pode procurar perceber se a gente não está preso em alguns deles. É importante ressaltar também que esses estágios, eles podem se sobrepor, eles podem coexistir. Muitas vezes nós estamos em vários estágios ao mesmo tempo. Eu também quero destacar que a gente vai falar sobre esses estágios a partir da teoria do apego, inicialmente desenvolvida por John Bowlby. Para começar a falar dos estágios, eu vou contar para vocês a história de Mariana. Mariana foi uma mulher que me procurou, e aqui eu estou usando um nome fictício, como é óbvio, porque ela havia perdido seus filhos gêmeos. Um havia nascido morto e o outro morreu 2 dias após o parto. E ela me procurou 4 anos após essa perda, e ela ainda estava um pouquinho presa ali em alguns desses estágios, como a gente vai ver aqui. Bom, quando ela me procurou, ela havia se separado do seu marido, porque ela insistia, mesmo após anos, em desenterrar os filhos e o marido não aceitou. Então ela passou a ter bastante raiva dele, ela se voltou contra esse marido, porque ela não entendia por que ele não iria ajudá-la nesse plano, porque ele não seria cúmplice dela nesse plano. Então ela acabou realmente presa ali nisso, ela queria tirar os filhos de lá, ela não aceitava ainda que a perda tinha acontecido e além disso tinha bastante raiva desse marido que não compactuou com o seu plano. Essa história pode parecer um pouco extrema e de fato é, mas ela nos ajuda a compreender muito bem quando nós estamos presos em alguma das fases. Bom, então vamos lá. Falando sobre os estágios do luto, o primeiro estágio é um estágio de negação e isolamento. Nós não aceitamos que aquilo aconteceu. É como se fosse mentira. Então, quando a notícia é dada, quando você vê que a pessoa de fato faleceu, ainda assim não parece verdade. Você nega que a perda tenha acontecido. É um pouquinho do que aconteceu ali com a Mariana, mesmo depois de bastante tempo, né? E, em alguns casos, a gente permanece
algumas semanas, talvez esse tempo ele pode variar dependendo de inúmeros fatores, mas a gente permanece um pouco passado, parece que a gente não está acreditando, que não é verdade. Isso nos poupa também do enfrentamento. Então, esse estágio de negação, ele costuma ocorrer. Após a negação, vem realmente uma raiva. Por que que isso aconteceu comigo? É quando nós temos um anseio pela pessoa amada e muitas vezes buscamos por essa pessoa. No caso de Mariana, você percebe que ela também queria buscar pelas pessoas amadas que ela perdeu. E a gente realmente às vezes fica nisso. Olha, eu preciso realmente me conectar com essa pessoa de novo, eu preciso buscá-la, eu preciso encontrá-la. E isso gera uma grande ansiedade. Após esse período de ansiedade, de anseio pela pessoa amada, pode surgir uma profunda tristeza. É quando a pessoa percebe que por mais que ela se esforce para recuperar a pessoa perdida, ela não consegue. Isso gera uma tristeza, uma dor. E bom, quem já passou por essa dor sabe como é. É uma dor gigantesca, muito maior do que qualquer dor física, porque é a dor da alma. E nesse período de dor, muitas vezes nós temos a oportunidade de começar a pensar em tudo o que aconteceu. Então, essa tristeza, ela tem uma finalidade, ela tem uma função, ela serve para que a gente possa realmente começar a avaliar o que aconteceu, a ressignificar a relação, a ressignificar a situação, para que depois aconteça uma adaptação. Então, essa tristeza, ela tem uma função, entretanto, se ela perdura e a gente percebe que de fato a pessoa não tem conseguido prosseguir com a sua vida, aí a gente precisa ter um olhar atento para ela. Bom, após essa tristeza profunda, aí sim vai acontecer a aceitação, porque a tristeza vai nos ajudar na ressignificação, na elaboração dessa perda. E aí você aceita, poxa, de fato, essa perda aconteceu. Eu quero ressaltar que aceitar não significa esquecer a pessoa perdida. Muitas vezes as pessoas ficam presas também uma culpa por não terem esquecido a pessoa que foi perdida. Bom, a verdade é que é impossível esquecer alguém que a gente ama ou já amou. A gente pode sim se lembrar da pessoa, dos momentos que tivemos com ela, mas o que vai mudar é a forma como a gente olha para isso e a forma como a gente se sente diante disso. Se você se lembra dessa pessoa e tem raiva ainda porque isso aconteceu com você, porque foi você que perdeu, se você fica ali preso também na tristeza, uma tristeza profunda da qual você não consegue sair, parece que está aprisionado, aí a gente precisa olhar para isso. Por quê? Porque com o tempo a gente aprende a se lembrar de tudo isso e ainda assim sentir amor, gratidão, saudade. Então, o que muda é a forma como nós nos sentimos ao lembrar e a forma como nós percebemos toda a situação. Por isso, hoje eu gostaria que você se perguntasse o seguinte: eu estou preso em alguma dessas fases? Como tem sido esse processo para mim? O que eu posso fazer para aos poucos aprender a transformar a dor em uma motivação para que eu siga com a minha vida? O que eu posso fazer para não ficar presa ou preso na apatia? O que eu posso fazer para prosseguir e conviver pacificamente com a dor? Elaborar uma perda significa exatamente você compreender que ela existiu, que ela existe, aceitar que é inevitável, que isso não pode ser mudado, mas que é possível encontrar também um modo de prosseguir convivendo pacificamente com essa dor. Bom, essa é a reflexão que eu gostaria de trazer neste vídeo inicial. É o vídeo sobre a morte e é o vídeo 1. Nós vamos ter um outro vídeo ainda falando sobre a morte.
E nesse próximo vídeo nós vamos falar sobre a importância também da relação que nós tínhamos com a pessoa que perdemos antes da perda, porque isso também vai trazer implicações para esse processo de elaboração. Fiquem de olho no segundo vídeo, nos próximos vídeos nós vamos trazer aqui diferentes perdas. E é importante ressaltar também que esses estágios, eles servem não apenas quando perdemos alguém por morte, mas também perda de relacionamentos que às vezes foram até mesmo idealizados, perda de objetos, tudo isso implica também em processo de luto e a gente pode também pensar um pouquinho nesses estágios para essas outras situações. Então é possível transpor o que nós discutimos aqui hoje para outras circunstâncias. Se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, compartilhá-lo, a se inscrever no canal também para que você receba as notificações. E também quero convidar você a me acompanhar pelo Instagram. Eu deixarei o link aqui embaixo. Eu quero ressaltar que em muitos casos é preciso sim procurar ajuda. E se você tem essa oportunidade, procure a ajuda de um profissional. A terapia pode ajudar imensamente. E se o seu interesse é de fazer terapia comigo, eu também vou deixar aqui embaixo o link para que você possa entrar em contato comigo. E será um prazer te acompanhar nessa jornada de tentar transformar essa dor em um processo de recomeço. Um grande abraço e até o próximo vídeo.